Oi, meu nome é Natália, tenho 20 anos, sou aluna do terceiro ano de Filosofia da UEL, sou orientanda da professora Maria Cristina e sou bolsista pelo CNPq. O título do meu trabalho é A Presença da Mulher na Filosofia, uma análise dos livros didáticos de filosofia no Brasil. O tema da minha pesquisa, então, diz respeito à restrita presença da mulher na filosofia. Pergunta-se pela restrita presença da mulher na filosofia e de que forma as filósofas são apresentadas nos livros didáticos de filosofia no Brasil. Para essa pesquisa, eu selecionei alguns livros didáticos de acordo com o PNLD 2018. Objetivos: compreender por que os saberes das filósofas não são conservados e ensinados. Descrever quais e de que maneiras as ideias das filósofas são registradas nos livros didáticos. Hipótese: o não reconhecimento dos saberes das filósofas é um dos motivos que levou ao obscurecimento da presença das mulheres na filosofia. A autoridade das mulheres filósofas não foi respeitada. O que acontece não é um esquecimento das filósofas, elas sempre existiram, elas não são inexistentes, elas existem desde a antiguidade. O que acontece é uma falta de respeito com os dizeres delas. Elas não possuem representatividade no meio filosófico, nunca possuíram representatividade porque os dizeres delas nunca foram respeitados. E a tradição filosófica, então, nunca carregou esse conhecimento das filósofas, e por isso elas não estão nos livros didáticos. A pesquisa bibliográfica e descritiva, com a adoção de métodos de análise teórico-conceitual e pesquisa documental. No conceito de autoridade de Hannah Arendt, a gente pode encontrar uma possível resposta para essa pergunta sobre a restrita presença da mulher na filosofia. Autoridade significa possuir representação sem dispor de dominação ou algum tipo de poder como dominação. É uma forma genuína de respeito e reconhecimento do passado. É exatamente isso que as mulheres filósofas nunca tiveram, um respeito e reconhecimento. E por isso elas não possuem autoridade, e por isso elas não estão presentes nos livros, elas não são ensinadas nas escolas, nas universidades, elas são dadas como inexistentes, mas elas sempre existiram. O que não acontece é um respeito a essas mulheres. Aqui são os livros selecionados para pesquisa, e tem o nome dos livros, os autores, a editora, a edição e o ano. Nesse slide tem o total de filósofas mencionadas em cada um dos livros. No primeiro livro, 18, no segundo, 7, no terceiro, 8 e no último, 5. Esse slide, eu vou aumentar ele para ficar mais fácil de ver. Nesse primeiro gráfico, são as filósofas encontradas na pesquisa da Mary Ellen White. E no segundo gráfico, são as mulheres filósofas encontradas nos livros didáticos de filosofia no Brasil. Aqui fica evidente que as mulheres filósofas existiram, sempre existiram. O que aconteceu foi que não houve uma transmissão desses saberes, e por isso o número de filósofas nos livros de filosofia são tão baixos, porque as filósofas que estão presentes em toda a história nunca possuíram respeito, e assim os seus dizeres não foram levados adiante. A partir desse gráfico, a gente obtém a confirmação da hipótese de que a restrita presença da mulher na filosofia se produz pela falta de reconhecimento da autoridade dos saberes das mulheres filósofas e, por conseguinte, de transmissão e não conservação desses saberes ao longo da história da filosofia, o que resulta no obscurecimento das mulheres filósofas até hoje. Desde a antiguidade até a atualidade, essas mulheres filósofas não são respeitadas, não são reconhecidas e não possuem representatividade. Concluímos que as mulheres foram excluídas da tradição filosófica. Então, elas não foram esquecidas, elas foram excluídas. Contribuir para um resgate do dizer das filósofas é relatar o ocorrido, entender a sociedade em que vivemos, demonstrar que as mulheres foram abandonadas pela história. Os livros didáticos, todos que eu analisei, possuem estereótipos machistas, estereótipos que, na verdade, estão contribuindo para uma falta de respeito em relação a essas mulheres, totalmente o contrário do que deveria ser feito. A gente precisa dar visibilidade e representatividade para essas mulheres. E somente assim a gente pode mudar todo esse cenário machista em relação à filosofia.